E o Santos anunciou a contratação do atacante Youssoufa Di, de 30 anos, que estava no Al-Marquia e chega ao Peixe por empréstimo até o meio do ano que vem. Vamos falar nesse vídeo o que a gente pode esperar do jogador, principalmente no sentido de qual posição ele vai se encaixar na equipe santista, levando em consideração, é claro, as características do Youssoufa, mas também do elenco do Santos, né, com as peças que nós temos à disposição. Vamos trazer números também, enfim, fazer uma breve análise do que o torcedor santista pode esperar desse atacante que demorou para ser anunciado, mas finalmente o Peixe anunciou e em seu site oficial soltou a seguinte nota: o Santos Futebol Clube confirmou nesta segunda-feira a contratação do atacante Youssoufa Di. O atleta natural de Gâmbia chegou ao Peixe em vínculo de empréstimo junto ao Al-Marquia do Catar, com validade até 30 de junho de 2025. Atualmente, com 30 anos, Youssoufa começou a carreira profissional em 2014, atuando no Real de Banjul, de Gâmbia, mas rapidamente foi transferido para o futebol do Marrocos. Permaneceu no país africano até 2017, quando desembarcou no Boa Vista de Portugal. Destaque no futebol português, Youssoufa ficou 6 temporadas na Europa e chegou a ser convocado para a seleção de Gâmbia. Ao todo, disputou 109 partidas e marcou 36 gols pelo Boa Vista. Em 23, o atacante foi vendido ao Al-Marquia, marcando 10 gols e anotando 4 assistências em 26 jogos. Com o Youssoufa, o Santos chega ao quarto reforço na atual janela de transferências. Anteriormente, o clube acertou as contratações de Billy Arce, Wendel Silva e o goleiro Renan. E tem mais um zagueiro chegando aí, né? Tem mais um zagueiro que disputou a final da Libertadores recentemente com o Santos, que está chegando, mas a gente fala sobre isso em outra ocasião. Mas vamos aqui falar sobre esse novo atacante do Santos, principalmente, Nájila, vem para ser ponta, vem para ser centroavante, segundo atacante, porque são essas as posições que ele chegou a atuar, né, principalmente no Boa Vista, que foi a equipe na carreira dele que ele mais atuou, e também essa última temporada, né, com a Al-Marquia do Catar. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ressaltar que é um jogador que vem com análise de mercado indicando. Então, alguém lá dentro do Santos, dessa análise de mercado que foi criada, né, recentemente, após essa chegada de Paulo Brax, falou: olha, tem um jogador lá que pode ser interessante, né, nos moldes, questão de valores, de características, enfim. O Santos foi atrás e conseguiu essa contratação por empréstimo. Então, desse jeito, me agrada mais do que indicação somente de empresário, ou porque o treinador trabalhou, ou porque o dirigente trabalhou. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas eu gosto dessa criatividade, de você ir em outro mercado que não é tão visado assim, não é tão explorado por clubes brasileiros e você conseguir fazer uma contratação. Repito, não é certeza de nada, mas acho muito mais criativo do que você simplesmente olhar no Atlético Mineiro, ver que tem um Patrick e falar: ah, Patrick, vem aqui ser o maior salário do nosso elenco. Acho muito mais criativo. Enfim. Falando sobre a questão de posição, pode jogar mais aberto como ponta esquerda e também ponta direita, pode jogar como segundo atacante e pode jogar como centroavante. Pelos relatos, principalmente de quem acompanhou ele no Boa Vista, que foi a melhor temporada da carreira dele, né, o melhor momento, diz que ele se encaixa melhor como centroavante. E aí também, se a gente pensar em segundo atacante, se o treinador do Santos tiver o pensamento de utilizar segundo atacante como o William Bigode recentemente jogou, você vai ter um buraco no seu meio campo. Então, jogando num 4-3-3 atualmente nesse Santos que a gente está acostumado a ver, não acho que faria muito sentido, né? Porque você pode deixar esse buraco no meio campo. Ponta direita, vai ter o La Quintana que está chegando. Né? Tem o La Quintana que está chegando. Ponta esquerda, tem o Guilherme, que é o titular absoluto. Mas você pode pensar que ele pode chegar para brigar por uma posição. E centroavante? William Bigode, com todo respeito, acho que ficou bem claro que não dá mais. O Furt
Tem contrato com o Santos até o meio do ano que vem, curiosamente, né? Quando também se encerra o contrato de empréstimo do Yusufa. E nós temos o Wendel Silva, que a movimentação do Wendel Silva, apesar do Santos ter empatado com a Ponte no último jogo, me agradou, né? Um jogador ali de movimentação, né? Tenta fazer essa associação com os meias, com os pontas, enfim. Então acho que vai ser uma briga ali com o Wendel Silva e o Yusufa também. Vamos a algumas características, né? É um jogador que sabe fazer o pivô, é um jogador mais veloz, no sentido de comparação com o centroavante, tá? Não comparação no sentido de ponta. Você pode até colocar ele, que vai conseguir, né, dar uns piques ali e tal, mas é mais a questão da velocidade que eu coloco como referência ao Furt, por exemplo, ao William Bigode, tá? Só para vocês entenderem o meu grau de comparação. Como eu falei, também é um jogador de mais movimentação, então pode lembrar um pouco o Wendel Silva nesse sentido, e também gosta de fazer esse trabalho mais associativo, né, com meio-campistas, pontas, laterais, enfim, não fica ali dentro da área esperando que a bola chegue para ele. Se a gente observar o Santos atual, que a gente sempre reclama que o centroavante do Santos passa fome, né, não recebe tantas oportunidades, talvez isso possa ser bom. Né? Enfim, não dá para cravar nada, é mais no campo da suposição. E aí, a Trivela foi atrás de 2 jornalistas que acompanharam o Yusufa lá em Portugal, no Boa Vista, para falar um pouquinho sobre ele, né? Principalmente as características, já que esse jogador que a gente está falando aqui, que pode jogar tanto como ponta, como também centroavante. E aí a Trivela pergunta para os jornalistas quais são as principais características de Yusufa. E aí a matéria fala: o jornalista do site Mais Futebol de Portugal, Vitor Maia, explica que o gambiano se destacou no Boa Vista como centroavante, porém salientou que ele pode atuar pelos lados do campo, abre aspas. Yusufa é um jogador rápido, muito forte tecnicamente, sabe jogar de costas para o gol e segurar o jogo. É bom de cabeça, embora essa não seja a sua principal qualidade. A velocidade é o ponto mais forte dele, até por isso Yusufa também pode atuar como ponta. Chegou a fazer isso no Boa Vista, fecha aspas. E aí o Francisco Sebe, repórter do jornal O Jogo, falou o seguinte, abre aspas, Yusufa tem um instinto finalizador muito apurado, tem passada larga e por isso é forte no ataque ao espaço. No seu último ano pelo Boa Vista, fez 14 gols em 32 jogos. Ele sabia aproveitar muito bem o estilo de jogo da equipe, que era o de explorar os contra-ataques. Interessante. Porém, na minha visão, a maior fragilidade é a capacidade técnica. E o Yusufa não é um jogador muito dotado com a bola nos pés. O ideal é que ele seja acionado para 2 ou 3 toques na bola por ataque, fecha aspas, para o jornalista Francisco Sebe. Ou seja, não é um cara driblador, né? Ele precisa receber ali em velocidade para tentar ganhar do zagueiro, dar alguns toques e pimba, finaliza. É mais ou menos isso que eu entendi. Então, é um jogador que imagino que nesse contexto do Santos talvez funcione melhor como centroavante. E aí vai ser uma opção, né? Tanto para o Wendel, para o Furt, para o Bigode, enfim. E é uma contratação também que respinga para o ano que vem, porque é um contrato até o meio do ano que vem. Só para a gente falar aqui, o último jogo do Yusufa foi no dia 9 de maio de 2024, faz um tempo, né, considerável aí, e o último gol foi no dia 24 de abril deste ano também. Então, assim, vamos ver quanto tempo vai demorar para que ele fique à disposição, lembrando que o Santos joga agora, sábado, contra o Brusque, e depois, se eu não me engano, é contra o América, dia 15. Deixa eu só confirmar aqui para ver se eu não estou falando besteira, mas acredito que seja isso. Exatamente. Então, assim, vai ter um tempinho para se preparar, acho que não nessa rodada, mas para outra rodada do Campeonato Brasileiro. Espero, pelo menos, que ele já tenha condições de entrar em campo. Se vai ser titular, se vai jogar 45 minutos, 90, aí é outra história. Mas o Santos precisa de peças para serem opções
para ontem. Espero que possa ir bem aqui no futebol brasileiro. A questão da língua, né, que muita gente também chegou a tocar nesse assunto, acho que não vai ser grande problema, porque ele passou boa parte da carreira dele em Portugal, então imagino que o básico do português ele aprendeu, né? Então acho que isso não vai ser um problema no quesito de se comunicar com a comissão técnica, com os jogadores do Santos. Bom, é isso. Acho que... só para completar aqui os números, né, da última temporada dele no Almarquia, foram 26 jogos, foi 20 em 4 partidas, foi titular, fez 10 gols e deu 4 assistências, tá? Então são esses números aqui do Youssoufa nessa última temporada pelo Almarquia. É isso, quero saber a sua opinião, se você conhece o jogador, se você acha que é uma boa aposta. Acredito que é um jogador, inicialmente dá pra gente falar que é mais para compor elenco, mas vamos ver, né, se ele vai conseguir, entre aspas, roubar a vaga de titular do time do Santos como centroavante ou até mesmo como ponta esquerda. Vamos acompanhando, qualquer coisa a gente vai comentando juntos aqui no canal. Já peço para você deixar seu like e se inscrever. Grande abraço e até a próxima.